Olá pessoal, hoje vamos falar de um problema que deveria ser muito fácil para as empresas tratarem, mas é uma verdadeira dor de cabeça. E eu estou falando do quê? Do preço de venda. Esse problema ele tem origem em duas questões. A primeira é que importamos um conceito dos americanos chamado markup, que ele é muito prático, né, e funciona muito bem para vários tipos de negócio. Porém, quando a gente trata de varejo de alimentação, como é o caso do supermercado, essa técnica de precificação esconde muitas armadilhas perigosas. Por isso, a gente sempre indica aos clientes, né, do segmento de supermercado trabalharem com o conceito de margem líquida. Não só supermercado, mas tudo que for um varejo de mais eficiência, com margem muito baixa. O primeiro problema do markup é que as empresas do lucro real elas têm problema para a gente poder enxergar o lucro operacional bruto de um determinado produto. Então, isso obriga que a gente tenha um processo secundário de apuração de resultado para a gente saber se de fato está tendo lucro ou prejuízo. Então, já começa difícil. O segundo problema é que o markup não permite que a gente trabalhe adequadamente com o conceito de margem de contribuição no planejamento de margem. Então, só para esclarecer, o conceito de margem de contribuição ele é fundamental para o processo de pricing em uma loja. Vocês podem assistir um vídeo muito interessante que a gente fez com o pessoal do parceiro nosso da R Dias, tá? Deixar o link aqui para vocês. Outra coisa, o planejamento das margens, né, ele evita que a gente fique mexendo constantemente no modelo de precificação e ajuda a gente a desenvolver aí um equilíbrio entre a competitividade dos preços, né, e a rentabilidade. Mas isso aí também é assunto para outro how-to. Normalmente as empresas elas começam sua vida usando o regime tributário do Simples Nacional, o que é muito bom. Mas o problema é que eles ficam acostumados a usar esse modelo de precificação, né, de markup com o Simples Nacional, que é muito simples, você põe lá um fator de multiplicação, tipo 1,5 sobre o preço, né, e chega lá no preço, compra e chega no preço de venda. O problema é que ele é muito simples, né, e aí o varejista ele só precisa pegar lá o valor do Simples Nacional, colocar lá e está resolvido. O problema é que nas empresas do Simples, legal para usar isso aí, acho que até não é um problema. Mas quando você é varejista e vai para o lucro real, aí a coisa muda completamente de figura. E aí os varejos de supermercado, né, quando eles começam a trabalhar com o lucro real, esse mecanismo do markup ele já não funciona legal, ele já não dá mais para a gente trabalhar com ele, né, porque ele pode ficar mascarando prejuízos enormes na formação de preço. E aí fica difícil a gente fazer um planejamento de margem bom, né, para a loja. Então esse negócio de planejamento de margem também a gente vai falar num outro how-to, tá bom? Agora, bem, infelizmente o Lume Gerencial é um dos mais avançados sistemas do mercado para trabalhar com esse negócio de formação de preço. Ele tem um sistema de formação de preço, né, um simulador também que calcula preço de venda a partir de um custo de compra ou calcula um preço de custo a partir de um preço de venda usando N variáveis, né? E isso permite ao gestor de compras uma rápida análise e tomada de decisão. Ao mesmo tempo, essa ferramenta, por ser muito poderosa, precisa ter dentro da empresa do cliente uma pessoa, né, ao menos uma pessoa, que saiba como é que se calcula dentro do sistema, que saiba também entender o que é a margem líquida e possa fazer todas as parametrizações necessárias no sistema para que o nosso simulador faça o trabalho correto e precifique adequadamente. Bom, o perfil básico de conhecimentos para esse profissional, né, o primeiro desses requisitos é o quê? Matemática fundamental, álgebra, né, no segundo grau, saber juro simples, saber juro composto, coisa básica. Depois a outra coisa é saber como é que os impostos incidem, imposto de renda, CSLL, IPI, ICMS, PIS, COFINS, né, sendo que óbvio o ICMS de longe é o mais complexo de todos eles, né, e a legislação ainda muda de estado para estado. Outra coisa que o cara precisa saber, ele precisa ter conhecimento sobre como funciona o frete, né, como funciona o ODA, como é que é a questão de desconto, acréscimo, desconto no boleto, desconto na nota. Então, para o sistema gerencial conseguir formar um preço, simular adequadamente, né, a gente precisa, olha, por exemplo, que o cadastro de produto esteja corretamente preenchido, é básico. Que o tipo de regime tributário da empresa e os seus parâmetros em relação ao imposto de renda e CSLL também estejam corretos. Que o tipo de regime do ICMS também seja correto lá. Inclusive as eventuais leis específicas, né? Por exemplo, se você é uma atacarejo e está na 5005, o flag lá dizendo isso tem que estar marcado.
O ambiente fiscal do ICMS tem que estar corretamente feito. As pautas de substituição tributária têm que estar preenchidas adequadamente. E o ambiente fiscal, por exemplo, do PIS e COFINS, das naturezas de operação do PIS e COFINS, tem que estar corretamente cadastrados. As margens objetivas dos departamentos, né, e as políticas de preço também têm que estar bem definidas, senão você não faz uma liberação de preço automática. E é óbvio, o cadastro do fornecedor tem que estar correto. Feita essa introdução aí, nesse vídeo a gente vai entender aí as informações, essas diretivas básicas aí para a gente poder precificar, entender a fórmula de cálculo de preço do lucro gerencial, entender os parâmetros que a gente utiliza nessa formação de preço, né, e por consequência como o sistema trabalha. A gente conceitua aí o percentual, o valor de margem líquida, como o percentual também o valor da margem de lucro antes das despesas. Por exemplo, se a gente define que a margem líquida de um produto vai ser 20%, então a gente deseja que 20% do preço de venda de um determinado item seja o nosso lucro operacional bruto. Mais adiante a gente vai ver aí esse lucro operacional bruto que significa aí na gestão. Então olha só, para entender a importância que é usar essa margem líquida na formação de preço, a gente tem que entender primeiro qual é a relação dela com o demonstrativo de resultado da empresa. Todo empresário, ele recebe ou deveria estar recebendo regularmente da sua contabilidade o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício. Dentro do gerencial ele também consegue gerar esse DRE, né? Esse texto parametrizado. E o DRE ele tem uma configuração, como a gente mostra aí nessa figura, né? Simplificamos a visão aí do DRE para fins didáticos, né? Mas que a gente quer que você entenda a estrutura básica, né? Então como é que é essa estrutura do DRE aí? Ela tem uma base que é assim: primeiro ele começa com receita operacional bruta, que compreende tudo que vendeu dentro do mês de competência, não tem nada a ver com o dinheiro que entrou no caixa, mas com a efetiva emissão das notas fiscais de venda. Tá certo? Depois você tem o quê? Você tem um sinalzinho de menos aí, que é a dedução sobre as vendas. Então vem as devoluções de vendas, descontos concedidos e cobrança de impostos e outras contribuições que incidem sobre a venda, como é o caso do ICMS. Aí isso aí é igual ao quê? Uma receita operacional líquida. Aí a gente subtrai também o quê? Os custos sobre vendas, né? São os custos de mercadoria vendida, que é o CMV, que a gente falou no vídeo aí sobre planejamento de compras, depois vocês dão uma olhadinha também. E a gente tem aí então o resultado operacional bruto, que é o percentual do que esse percentual do resultado operacional bruto é fundamental para que a gente possa fazer o planejamento de margem da empresa. Se você pegar então o nosso demonstrativo geral de vendas do sistema, né, você vai ver que a margem que dá lá tem que ser maior ou igual a esse percentual, esse resultado do operacional bruto aí para a empresa. Então uma coisa casa com a outra. Então a gente observa aqui que o percentual de impacto, por exemplo, de imposto de renda e o percentual de impacto do CSL também a gente pode lançar aí na formação de preço, apesar de eles serem impostos apurados, né? Como é que a gente faz isso aí? A gente calcula esse impacto pegando o histórico dos pagamentos das guias, dos DAFs, né? Por exemplo, os últimos 12 meses nesses tributos, e a gente divide pelo faturamento. Então você vai encontrar um percentual do impacto do imposto de renda e da CSLL, que você pode jogar na formação de preço também, né? Por quê? Porque eles são impostos apurados depois. Como a gente não sabe antes, a gente coloca esse valorzinho de impacto. Mas isso aí também fica a critério da empresa, se vai colocar ou não vai colocar. Tá? A gente sugere que coloquem lá conforme o valor apurado. Bom, aí vamos falar agora da fórmula de preço, de margem líquida. A margem líquida vai remeter a gente a essa visão de lucro operacional bruto numa operação. Então, lá no módulo financeiro, nas tabelas auxiliares, a gente vai encontrar a maior parte dos cadastros de parametrização fiscal e tributária do sistema. A primeira parametrização que é preciso a gente olhar é aquela que define o que entra ou não na fórmula de cálculo do sistema. Vejam aí essa imagem de parâmetro que eu estou colocando. O ideal é que todos os flags estejam marcados. Se você não tem conhecimento ou não tem segurança, antes de mexer nisso daí, pode consultar o nosso suporte, né, ou também a nossa base de conhecimento, ou até chamar um dos nossos consultores para ajudar você. Tá? A fórmula de cálculo da margem líquida ela é bem mais complexa e mais completa que o markup, né, pessoal? Então o markup ele é só uma multiplicação simples de um custo por um fator. Né? Então, por ser muito simples, muita gente se apega a essa prática, mesmo sabendo, ou mesmo quando ela não apresenta resultados legais, como eu falei. Daí, quando um supermercadista sai do Simples Nacional e vai para o lucro real, isso aí gera uma dificuldade grande de entendimento da equipe do supermercadista. Então, a gente vai explicar aqui o passo a passo para ficar fácil de entender, ok? Bom, primeiro, vamos conhecer que variáveis impactam no preço de venda e as fórmulas que o sistema usa para chegar até o preço final. Por
questões didáticas também, eu vou simplificar algumas coisas aqui. Nosso time de consultoria pode ajudar você a entender mais a fundo, tintim por tintim, essa questão. A ideia aqui é realmente dar o caminho, é o how to, tá? E aí depois você avançar sozinho. Então vamos lá. Primeiro a gente tem o quê? Que o valor do preço de compra, né, a gente vai chamar isso aí de PC, valor do preço de compra. Depois a gente tem aqui o valor do ICMS de crédito na nota fiscal de entrada, a gente vai chamar de ICMS crédito. O valor do PIS de crédito na nota fiscal de entrada, a gente vai chamar de PIS crédito. O valor da COFINS de crédito na nota fiscal de entrada, a gente vai chamar de COFINS crédito. Beleza? Bom, e aí a gente tem que o valor do ICMS de substituição, né? A alíquota do ICMS de substituição, na verdade nesse caso é o valor próprio do ICMS de substituição, a gente vai chamar de ICMS ST, caso tenha na operação. Depois a gente tem ainda o valor de IPI do produto, que é o IPI, o valor do ODA das outras despesas acessórias, que também inclui frete, seguro, embalagens, né? Vamos chamar de ODA. O valor dos descontos financeiros, a gente vai chamar de DF. Valor dos acréscimos financeiros na nota, que a gente tem é o AF. Aí a gente ainda tem o valor de preço de aquisição, que é o preço de aquisição que a gente quer encontrar, que é o preço contábil ou o CMV de compra do item que a gente agora está buscando encontrar, né? Então, como a gente pode ver, o cadastro errado vai impactar diretamente nos erros de cálculo do sistema nessas entradas de nota. Por isso tem que estar tudo certinho e a pessoa que está fazendo tem que conhecer. Um dos principais benefícios também da gente usar o cálculo de precificação da margem líquida é que ele já faz, né, já leva em consideração a diferença de crédito e débito dos impostos, como ICMS, PIS e COFINS. Tá? Bom, então vamos lá. A primeira coisa é entender o seguinte: numa situação onde o ICMS é normal, ele é reduzido, a fórmula de cálculo é o quê? Preço de aquisição é igual ao preço de compra, mais IPI, mais ODA, mais acréscimo financeiro, menos desconto financeiro, menos ICMS de crédito, menos o PIS de crédito e menos a COFINS de crédito. Já quando você tem o ICMS com substituição, esse preço de aquisição é o mesmo lá, só que a gente tira o ICMS de crédito e acrescenta ICMS substituição. É bastante coisa, né? Então você vê que tem que estar legal. Agora vamos ver as variáveis de fórmula do cálculo de preço de venda a partir de uma margem líquida definida. O gerencial ele permite que o varejista inclua na formação de preço, né, um percentual de custo, né, também sobre a venda. Esse custo aí a gente dá o nome de custo operacional. Esse custo operacional ele é muito útil para incluir alguns custos adicionais não computados na nota fiscal de entrada, né? Às vezes um pão de queijozinho congelado que você quer colocar um valorzinho a mais lá no custo, enfim, para alguma decisão sua. Então tem esse custo operacional lá. O valor do preço de aquisição, que é o PAQ, começa aí para a gente fazer essa forma. Depois a gente tem o percentual da margem líquida, que a gente vai chamar de MR percentual, o percentual do custo operacional, que é o COP percentual. Aí vem as alíquotas, ICMS percentual de saída, PIS, percentual do PIS na saída, percentual da COFINS na saída, o percentual de impacto do imposto de renda sobre a venda, que a gente falou, e o percentual de impacto da CSLL sobre a venda, né? Como a gente está chamando de RPJ percentual e o outro CSLL percentual. E daí a gente vai ter a fórmula do preço de venda com base no custo, que é o preço de venda igual ao preço de aquisição dividido por 1 menos. Aí a gente soma tudo, o percentual da margem, o percentual do custo, o percentual do ICMS, do PIS, da COFINS, do imposto de renda e da CSLL. Amigos, olha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Acessem a nossa base de conhecimento para mais explicações, abram chamados aí de dúvida com o pessoal ou converse com os nossos consultores. A gente agradece aí a audiência de vocês, inscreva-se aqui no nosso canal, deixa seu like no nosso vídeo para a gente divulgar mais o nosso canal, né? E até o próximo nosso Lume How To, ok? Um abraço.